e como caminha a censura no desgoverno Lula. Matéria: Lula quer remoção imediata de posts que considerar contra a democracia. Projetos apresentados às Big Techs impõem às plataformas a responsabilidade de detectar e indisponibilizar imediatamente desde crimes contra crianças e mulheres até ataque à soberania nacional e ao Estado de Direito. O que está acontecendo? Lula ainda continua surfando no vídeo do Felca e usa a desculpa de proteção às crianças para querer promover censura. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva apresentou na sexta-feira, dia 22, dois projetos de leis para regular as Big Techs. No PL de Serviços Digitais, cuja apresentação foi obtida pelo Poder 360, a imposição às plataformas de agir imediatamente na remoção de conteúdos que se enquadrem contra crimes contra a soberania, contra crianças e adolescentes e terrorismo. Nesses casos, as empresas devem ter mecanismos para detecção e imediata indisponibilização dos conteúdos. E a própria matéria do Poder 360, ela questiona essas PLs apresentadas por Lula. Por quê? Aqui diz do texto, falta de critérios. A apresentação não explica quais critérios serão usados para decidir se uma publicação é um ataque que visa a derrubar a democracia ou uma opinião ou até mesmo uma crítica. Esse é um questionamento comum nas discussões que tratam de remover conteúdo das redes sociais. Não é uma discussão nova. E aqui ele cita um exemplo. Em 2022, o economista Marcos Sintra, da União Brasil, ex-secretário da Receita Federal e vice na chapa da senadora Soraya Tronic, da União Brasil. A presidência teve seu perfil no Twitter, atualmente X, bloqueado por divulgar o que chamaram, entre aspas, notícias fraudulentas sobre as eleições. O que Sintra havia feito? Afirmado que tinha dúvidas sobre as urnas eletrônicas e que deveria haver explicações para suas perguntas. O que fica aqui, a indagação da reportagem, né, dessa matéria, é o seguinte. Primeiro, quem vai determinar se o conteúdo deve ser excluído ou não? Quem vai determinar se esse conteúdo ele é como o Lula quer classificar, né, um ataque à soberania, ao Estado democrático de direito? Quem é que vai determinar isso? Logicamente que é uma equipe designada pelo próprio desgoverno Lula. A ideia é a própria censura, é eles quererem calar o contraditório. Tudo aquilo que for contrário ao desgoverno, eles classificam como ataque à soberania, ao Estado democrático de direito, e o conteúdo é removido. Essa é a ideia, é censurar a oposição. A matéria ainda continua. Na avaliação do ex-deputado federal e ex-ministro de Lula, Miro Teixeira, pedir para fechar o Congresso Nacional, o STF, Supremo Tribunal Federal, é livre expressão. É diferente dizer, eu vou dar um soco na cara de um ministro do Supremo, porque entra no terreno da ameaça, afirma. Ele integrou o Congresso que elaborou a Constituição de 1988. Então, a ideia das PLs apresentadas por Lula é o quê? Surfar na onda do vídeo do Felca para promover censura no Brasil. Quer ver outro exemplo? Matéria do Metrópolis. Lula quer ter o poder de suspender redes sociais por até 2 meses. A punição sem necessidade de ordem judicial está no projeto de, abre aspas, regulação, fecha aspas, das redes que Lula enviará ao Congresso. Olha como é que está o tom da matéria. Depois da decisão do STF de legislar sobre as redes sociais, temos agora o governo Lula tentando sacramentar no Congresso o cala-boca geral. O presidente dessa infausta república enviará ao Congresso um projeto que regula as plataformas digitais. É literalmente a censura. E aqui os jornalistas dizem que as sanções que as plataformas poderão sofrer da parte do governo se não removerem conteúdo considerado ilícito e que, como o STF ensinou, mistura convenientemente desde pedofilia até, abre aspas, ataque à democracia, fecha aspas.
Também fazem parte desse rol de conteúdos ilícitos os chamados crimes contra o Estado Democrático de Direito, que inclui atentado à soberania ou à integridade nacional, espionagem, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, interrupção do processo eleitoral e violência política, diz a reportagem. Então aqui claramente Lula quer um projeto que possa entrar em vigor, que estipule censura no Brasil. É literalmente calar a oposição. Esse é o objetivo e cada vez fica mais claro isso. Mais um exemplo de pedido de censura: Banco do Brasil pede à AGO ação contra postagens inverídicas. O que aconteceu aqui? O resumo, né? O ofício cita publicações no YouTube em que os deputados Gustavo Gayer, do PL, Eduardo Bolsonaro, do PL, afirmam que o ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, poderia causar prejuízo à economia e quebrar o Brasil. Basicamente, o que o Eduardo e o Gustavo Gayer disseram é uma verdade. O ministro Alexandre de Moraes ele foi sancionado por uma lei norte-americana, a Lei Magnitsky, que ela é aplicada para aqueles que os Estados Unidos entendem que são violadores dos direitos humanos. Ponto. É uma lei que é aplicada até em terrorista, né? Ela decreta a morte financeira daquele que é alcançado por ela. Então o que eles dizem aqui? Que os bancos que têm negócios nos Estados Unidos, ou que desejam ter negócios nos Estados Unidos, eles têm que cumprir a Lei Magnitsky. Né? A pessoa é sancionada, eles têm que cumprir a lei. Aquela pessoa não pode ter conta, não pode ter vínculo com aquela instituição financeira, no momento que aquela instituição financeira ou tem negócio nos Estados Unidos ou deseja ter negócio nos Estados Unidos. É para isso que a Lei Magnitsky serve. A sanção da Lei Magnitsky. E é isso que eles explicam, que desde o momento em que um banco no Brasil ele decide não cumprir a sanção da Lei Magnitsky contra o ministro, independente de quem seja, né, que foi alcançado pela Lei Magnitsky, no momento que ele decide não cumprir com a sanção, o banco é penalizado, e não somente o banco, mas sim os clientes do banco. Né? Ou seja, o Brasil é sim prejudicado no momento em que o banco decide não acatar a sanção da Lei Magnitsky. E é isso que eles tentam dizer aqui, que o banco, né, ele tenta pedir aqui para que as postagens nesse sentido elas sejam removidas, porque na ideia do banco estão sendo propagadas, abre aspas, fake news, fecha aspas, o que não é uma verdade. Na verdade, o que está sendo dito é a verdade sobre a Lei Magnitsky. Mas eles não querem que a verdade ela seja divulgada. É isso que eles não querem. Por quê? Porque o ministro Alexandre de Moraes ele está tentando contornar a Lei Magnitsky, fazendo com que os bancos aqui no Brasil não cumpram as sanções impostas pela Lei Magnitsky. E quanto mais repercussão tem nesse caso, mais visibilidade as ações do ministro Alexandre de Moraes vão ganhando. Mais visibilidade, mais luz em cima do caso. Então isso ele não quer. Então o banco agora está querendo agir contra aqueles que estão divulgando notícias sobre o ocorrido. É isso que está acontecendo. Simplesmente eles querem calar aqueles que trazem notícia sobre sanções da Lei Magnitsky aqui no Brasil. Então, mais uma vez, agem compactuando, concordando com o desejo de censura do desgoverno Lula. Deixe o seu comentário. Se inscreve no nosso canal, curta, comente, compartilhe o vídeo, pois assim estará ajudando o nosso canal a crescer. Vídeo novo todos os dias. Não deixe de ver a dica que deixei no primeiro comentário.